Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Um homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, mandou um servo dizer aos convidados que viessem, porque tudo estava preparado. Esse domingo que segue a festa do Santíssimo Sacramento, a igreja bem localizou a festa do Santíssimo Sacramento na quinta-feira antes desse domingo, como que esse domingo ele continua, né, nesse tema da Eucaristia, nos convidando para a ceia do Senhor, nos convidando para esse mistério da união com Cristo Eucarístico. Nosso Senhor está de fato humilhado no Santíssimo Sacramento do altar, como nós dissemos, na festa de Corpus Christi. Ele está no altar do sacrifício, não somente para dar ao Eterno Pai uma homenagem perfeita, mas também para se tornar, e principalmente isso, para se tornar alimento para a nossa alma. Nosso Senhor, Ele quis ficar presente sob a espécie de pão e de vinho, para que nós possamos manducar o seu corpo e o seu sangue. E que a partir da união com esse sacramento do altar, através da união íntima com o corpo físico de Cristo presente na Eucaristia, nós pudéssemos permanecer como membros do seu corpo místico. Ele que é a cabeça deste corpo místico. O desejo principal de nosso Senhor ao instituir este sacramento sob a espécie de pão e de vinho é justamente de comunicar a sua vida divina a nós. Aquela mesma vida que ele recebeu do Pai, da qual fala o Corpus Christi, e que ele quer comunicá-la a nós através da Sagrada Comunhão. Assim como a nossa vida corporal é sustentada pelo alimento que nós tomamos a cada dia, o pão nosso de cada dia material, assim também nosso Senhor deseja sustentar em nós a vida da graça pelo alimento do seu sagratíssimo corpo, que Ele nos oferece a cada dia. É também por esse pão e sobretudo por este pão, esse pão supersubstancial, que nós pedimos no Padre Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é sobretudo esse pão eucarístico, o pão da graça de Deus, que nos vem da Eucaristia, do pão eucarístico. Também pedimos, né, o pão nosso material que nos vem, e todos os bens que nos vêm da divina providência, mas é sobretudo o pão nosso de cada dia, é o pão eucarístico. E basta uma vez por dia a Sagrada Comunhão, que vai nos sustentar na vida da graça neste dia. Por isso é o pão nosso de cada dia. Assim, aquele que come desse pão da vida, esse pão que é descido dos céus, como o novo maná prefigurado pelo antigo maná de Moisés, quem come desse pão descido dos céus quem não come desse pão não terá a vida divina conservada na sua alma. Esse pão vivo, ele é necessário de tal forma, se nós não o comermos, nós estamos, podemos dizer, nós mesmos nos condenando a morrer de fome, e a morrer de fome eternamente, uma fome espiritual. Assim, nosso Senhor, nos dando o seu corpo e seu sangue, e a renovação do sacrifício do Calvário,
sob as espécies de pão e de vinho, separadas, consagradas de forma separada no momento da missa, se torna bem claro para nós que não é somente para adorar o Santíssimo Sacramento, e deve ser adorado, não somente para que ele seja oferecido em sacrifício pelos nossos pecados, nosso Senhor se encontra ali realmente no altar da Santa Missa, não é somente para nos visitar, não é somente para que nós possamos aproveitar da sua companhia aqui na terra, que é uma grande alegria, também dissemos isso, é uma grande alegria ter um Deus tão perto de nós, e assim não há uma religião tão confortante como a nossa, que além de ser, claro, a religião verdadeira, ela tem de fato Deus perto de nós, e está presente no Santíssimo Sacramento, de tal forma, de fato, que cada igreja católica, onde está o Santíssimo Sacramento, de fato é a casa de Deus. Lá habita verdadeiramente Deus. Mas não é somente para nos fazer companhia nas nossas alegrias e aflições que nosso Senhor habita nos tabernáculos das nossas igrejas, mas é sobretudo para que nós o tenhamos como alimento verdadeiro da nossa alma. E para que, comendo mesmo este alimento, e com grande avidez, com grande necessidade, então nós tenhamos em nós a vida e a vida da graça neste mundo, para poder ter a vida eterna no outro mundo. Eucaristia, vai dizer São Tomás, é penhor da vida eterna. Se o pão comum, nosso pão de cada dia, o nosso alimento material, que não possui nele mesmo a vida, e ele é capaz de conservar bem os nossos corpos, e sem o qual o nosso corpo não seria conservado, que vida admirável nós podemos ter comendo um pão vivo, espiritual, descido dos céus. Nós comemos neste pão vivo a própria vida, no seu sentido mais pleno, porque Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida teríamos nós se nós buscássemos realmente comungar do pão eucarístico? Se nós, de forma frequente, cuidadosa, devota, se nós participássemos à mesa de um Deus vivo, do Deus da vida, do Deus que sustenta de fato a nossa verdadeira vida, a vida espiritual, aqui nessa terra, a vida da graça, aqui nessa terra, que se conclui numa vida eterna. Só mesmo Cristo pode se dar em alimento, só mesmo Cristo pode dar a nós semelhante carne, sua carne, para que nós possamos de fato comê-la, porque Ele é a vida por natureza que sustenta a nossa vida espiritual. Quem o come, quem se alimenta da sua vida, não morrerá eternamente. Na ordem natural, o alimento, o nosso pão material, ele conserva, ele sustenta, ele restaura, ele faz desenvolver a vida do nosso corpo, sem o qual a vida do nosso corpo, de fato, não é possível. E assim, nosso Senhor nos dando esse sacramento em forma de pão eucarístico, sob as espécies de pão, Ele nos mostra que também este alimento da nossa alma conserva, refaz, aumenta, sustenta, restaura, desenvolve a vida da graça e nos alegra nesta vida que é desenvolvida em nós. Nós podemos, claro, ter a vida divina por outros meios. Nós temos vários sacramentos, 7 sacramentos, a oração, que atrai e nos dá, de alguma forma, a graça de Deus para a nossa vida. Mas é pela Sagrada Comunhão que a nossa alma
é inundada de forma superabundante de graças, como um rio gigante de fortes correntezas, porque nesse sacramento nós não só recebemos a graça, mas nós recebemos o próprio Deus da graça. Nós nos alimentamos da fonte da graça de Deus e não somente da graça de Deus. Assim, a superabundância de graças nesse sacramento é inimaginável por nós. Cada sacramento que Cristo instituiu tem a sua relação com a vida natural do homem. Nós temos batismo, eucaristia, crisma, extrema-unção, ordem, matrimônio. Nós temos na vida natural do homem, o homem nasce, o homem cresce, o homem se desenvolve, o homem se cura, o homem morre, o homem se casa naturalmente. E os sacramentos nos oferecem na vida espiritual, para a vida espiritual, aquilo que nós também temos, naturalmente. Assim, por exemplo, nós nascemos numa vida nova no batismo, nós crescemos e nos fortalecemos pelo sacramento do crisma, nos tornando fortes e espirituais para defender a nossa fé. Nós nos alimentamos através do sacramento da Eucaristia, que é alimento da nossa alma para conservar a nossa vida. Nós nos curamos pelo sacramento da confissão, pois que o pecado é uma chaga na nossa alma, uma doença da alma. Nós somos curados pela confissão. A extrema-unção nos ajuda a entrar na vida eterna, passando pela morte natural e não nos deixa morrer eternamente. O matrimônio nos dá um vínculo mais forte para buscar na vida matrimonial, o amor, um verdadeiro amor que se conclui numa verdadeira união de caridade, buscando a salvação um do outro. A ordem nos dá sacerdotes para governar a igreja e distribuir os demais sacramentos. Todos os sacramentos, de alguma forma, nos dá graças, nos alimenta na vida divina, mas é sobretudo a Sagrada Comunhão, esta fonte de alimento. E todos os sacramentos, de alguma forma, eles são voltados para a Sagrada Comunhão, A comunhão é o centro da igreja e o centro dos sacramentos. A igreja batiza para poder fazer comungantes, a igreja crisma para poder fazer pessoas mais fortes que vão até os mais preparadas para o sacramento da comunhão. Se a igreja ordena padres, é para confeccionar a comunhão. Se a igreja casa, é para que a família tenha filhos, para ter mais comungantes, mais participantes do corpo de Cristo. Se nós temos a própria extrema-unção, é para aqueles que puderem, no último momento da sua vida, poder comungar com um pouco mais de devoção, para se preparar para a morte, recebendo o santo viático. Todos os sacramentos, de alguma forma, são ordenados ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia e à Santa Missa. E por isso, por quê? Porque ali está o próprio Deus, que se faz pão, não somente nos dá a graça, mas nós temos ali a fonte da graça, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo que está presente no altar, sobre as espécies de pão e de vinho. E assim a Eucaristia produz efeitos maravilhosos, ordenados a alimentar, fortalecer, fortificar, fazer crescer, desenvolver a nossa vida espiritual. Esses efeitos tão maravilhosos, de graças abundantes, contudo, eles não são produzidos na alma sem que a alma esteja bem preparada para receber a efusão de tantos bens. Nós temos uma abundância de graças que nos vem do sacramento, mas nós recebemos desta abundância, nós podemos provar desta abundância se estivermos realmente preparados e abertos para dela receber. A graça, ela age realmente na nossa alma quando ela não encontra nenhum obstáculo que a impeça de agir, ou que a impeça de agir totalmente, ou que a impeça de agir abundantemente.
Então, se nós não oferecemos uma abertura à graça, ou uma abertura total à graça, ou ela não age na nossa alma, ou não agirá suficientemente em nós. Da parte de Cristo, não pode haver obstáculo nenhum. Da parte do próprio sacramento não há obstáculo. O sacramento ele age ex opere operato, diz a teologia da igreja, age sempre por si mesmo. Sempre que um sacramento lhe é recebido sem nenhum obstáculo, ele age e age abundantemente. Nós temos, e sobretudo na Eucaristia, no Cristo, nós temos ali todos os tesouros de Deus, e Deus comunica ali esses tesouros infinitamente a nós, se dando Ele todo a nós no seu corpo, sangue, alma e divindade. E Deus não coloca aí nenhuma parcimônia, Ele vem nos dar vida e nos dá vida em abundância. Ao contrário, do nosso lado é que se encontra o obstáculo do bloqueio à graça de Deus, de uma falta de uma maior conversão, de uma falta de disposição em receber a comunhão, ou uma falta de preparação mínima para aceder à mesa eucarística. A Sagrada Eucaristia é um alimento que deve conservar em nós a vida da alma e cimentar de alguma forma, fortificar em nós a nossa união com Cristo. De tal modo que tudo aquilo que se opõe à vida sobrenatural, tudo aquilo que se opõe à nossa união com Cristo, é um verdadeiro obstáculo para receber de forma frutuosa o Santíssimo Sacramento. Ou um obstáculo que a impeça de fato, ou que diminui em nós os seus efeitos. Tudo aquilo que se opõe à nossa união com Cristo, primeiramente o pecado, nos coloca um verdadeiro obstáculo para receber de forma frutuosa o Santíssimo Sacramento. E assim, por exemplo, e primeiramente o pecado grave, o pecado mortal, é um obstáculo absoluto, porque quebra essa nossa união com Cristo, é o obstáculo por excelência, e assim nós não podemos nunca nos aproximar da Eucaristia em estado de pecado mortal. Assim como, por exemplo, o alimento natural, ele só serve para os vivos. Um defunto não come, porque não vai servir para nada, ele comer, nem conseguiria. Assim como o alimento natural só serve para pessoas que estão vivas, também, a Eucaristia, que é um alimento da alma, que é um verdadeiro alimento da alma, se dá somente àqueles que possuem a vida da graça neles mesmos, para aumentar essa vida ou fortificar a vida da graça. A Eucaristia não está ordenada a perdoar os pecados, mas fortificar e fazer crescer, aumentar essa graça de Deus, essa caridade que existe em nós. Por isso que ela é chamada Sacramento dos Vivos. Nós devemos estar vivos espiritualmente para recebê-las. Vivos no sentido nós não temos pecado mortal na nossa alma, na nossa consciência ao menos. Nós não estamos totalmente separados de Deus pelo pecado. Então nós temos o sacramento dos vivos, quando, por exemplo, o batismo e a confissão é chamado de sacramento dos mortos, porque justamente se dá aos mortos espirituais. O batismo aqueles que não foram batizados, e a confissão aqueles que perderam a vida da graça. Sacramento dos mortos. Os demais sacramentos, sacramento dos vivos. Da forma que para receber o sacramento dos vivos, eu preciso ter a vida de Deus na alma. Se eu recebo um sacramento dos vivos, assim, por exemplo, a Eucaristia, em pecado mortal, além de não causar nenhum efeito de graça na minha alma, de fato, não vai causar, além de ofender a Cristo, o Santíssimo Sacramento, ele se torna mortífero para nós, causamos ainda maior dano na nossa alma. Por isso diz São Paulo, na epístola da festa de Corpus Christi, que quem come indignamente, come da própria condenação. Quem come esse pão eucarístico, come da própria condenação. E por isso a igreja até
chama, né, na literatura eclesiástica, a igreja chama o sacramento de pão dos anjos. Não porque os anjos possam comungar, porque os anjos não comungam, a Eucaristia é ordenada aos homens, mas que nós devemos estar como que puros como anjos, né, no sentido de não ter pecado grave na consciência, para receber dignamente o Santíssimo Sacramento. Ninguém receberia na sua casa um hóspede ilustre sem antes, de alguma forma, organizar o local, preparar bem a família, anunciar a sua chegada com alegria, para assim poder bem recebê-lo. Assim também, com um zelo ainda muito mais ardente, devemos preparar a morada da nossa alma e anunciar com alegria, preparar as nossas paixões, né, para receber esse ilustríssimo doce hóspede das nossas almas, que é o Salvador sacramentado, nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento. E assim, se a minha consciência ela está livre do pecado mortal, claro, e se a esta condição se acrescenta uma reta intenção, já é suficiente para poder nos aproximar de Cristo e receber o pão da vida. Lembrando que esta reta intenção de que nos fala São Pio X, inclusive no Catecismo, consiste em buscar se aproximar da mesa sagrada, da mesa da comunhão, não por mero hábito. Vou comungar por quê? Porque eu vou comungar. Não por mero hábito, comungar por comungar, né? Não somente ou por vaidade, ou por qualquer razão meramente humana, mas para primeiramente fazer a vontade de Deus, buscar a própria santificação, ter esse verdadeiro desejo de se unir ao Cristo pela Eucaristia, provar da graça de Deus, provar das delícias da caridade, né? Querer através da Eucaristia combater os próprios defeitos, ter força para praticar as virtudes, ser o alimento espiritual da semana para aqueles que comungam todos os domingos, que é uma coisa muito boa, né? E buscar, né, com o auxílio desse remédio divino, né, caminhar, né, com esse pão que nos sustenta, caminhar para a vida eterna. Eis, de fato, as retas intenções que nós devemos ter, né, ao buscar o Santíssimo Sacramento. O pecado venial não nos impede de comungar. Devemos, claro, né, buscar pedir perdão por eles, né, não necessariamente na confissão, mas até durante a Santa Missa, né, mas sobretudo ter essa reta intenção, né, de buscar esse amor de Deus, estando livre e não tendo pecado mortal na consciência, e tendo essa reta intenção, né, eu posso e mesmo eu devo e não devo me afastar por escrúpulos do Santíssimo Sacramento, porque eu me afasto realmente senão estou me afastando deste alimento que pode realmente me sustentar na minha vida espiritual. Também é muito importante se preparar bem para receber a comunhão. Tanto mais estivermos preparados, melhor será recebida. Por isso, a importância de um pouco mais de recolhimento através da oração, buscando ter o máximo de atenção possível no momento da missa, né? Cada um segundo as suas condições e circunstâncias particulares. Claro que uma família com muitos filhos vai ter dificuldade de ter uma atenção perfeitíssima na missa, mas cada um segundo as suas circunstâncias vai buscar se preparar para receber bem o Santíssimo Sacramento, né? E aqueles que, claro, né, que cuidam dos filhos durante a missa, não tem um escrúpulo de, estou cuidando dos filhos, né, não estou bem preparado para a missa. Não, a missão é essa, é cuidar dos filhos durante a missa, para levá-los à atenção da missa, e enquanto os filhos precisarem dos pais, os pais devem, né, cuidar dos filhos, ainda que é preciso sair às vezes com as crianças, né? Isso não impede nunca uma preparação frutuosa, né, para receber o Santíssimo Sacramento. E assim é preciso preparação, recolhimento dentro do possível, dentro das circunstâncias de cada família, de cada pessoa.
E todas as graças que nós recebemos de Deus, nós recebemos na medida na medida da nossa capacidade de receber tais graças. E assim, tanto mais nós dilatarmos a nossa medida, mais graças nós iremos receber. Essa dilatação da medida da nossa capacidade se dá através dos exercícios de piedade, da oração, do recolhimento, para poder assim, desta abundância que nos é dada pelo Sagrado Coração de Jesus, nós possamos recolher a maior quantidade de graças para a nossa vida. E devemos nunca nos afastar por escrúpulo da Sagrada Eucaristia. Devemos estar convictos de que este é o alimento de suma necessidade para a vida da nossa alma, e assim buscar estar sempre bem dispostos e com uma verdadeira avidez de receber a Eucaristia e receber sempre, né? E para isso, né, é necessário que a nossa vida esteja sempre ordenada ao Santíssimo Sacramento. Alguns autores espirituais falam de vida eucarística, uma vida católica que é ordenada ao Santíssimo Sacramento. Quer buscar fazer o Santíssimo Sacramento, como é o centro da igreja, também ser o centro da nossa vida, ser o sol da nossa vida, buscando deixar nossa alma sempre apta, em qualquer momento, receber o Santíssimo Sacramento. E para isso, né, sempre fugir dos pecados e dos vícios, fugir de tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos afastaria da Santíssima Comunhão, buscando fazer com auxílio da Sagrada Confissão, né, fazer comunhões frequentes, também no nosso dia a dia, aqueles que não podem comungar todos os dias, fazer comunhões espirituais, né, nas orações pessoais, tendo essa intenção de querer se unir ao Cristo Eucarístico, que está presente nos sacrários das nossas igrejas. E deste modo, tendo nossa vida ordenada à comunhão, ordenada ao Santíssimo Sacramento, nós podemos dizer que nós possuímos uma verdadeira vida eucarística, que a nossa vida estará voltada plenamente para Cristo presente no Santíssimo Sacramento, ainda que eu não receba atualmente o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E assim nós viveremos por Ele, para Ele e nele, como diz a conclusão do cânon da missa. E pela recepção do Santíssimo Sacramento, nos tornaremos outros Cristos, porque nós viveremos da vida de Cristo. Seremos um com Ele no mesmo corpo místico. É verdade que a Igreja nos obriga a comungar somente uma vez por ano. É o mínimo possível para ter essa vida eucarística, né? Comungar pela Páscoa da Ressurreição, da forma que não comungar pela Páscoa da Ressurreição, o católico já peca, né? Porque se afasta da fonte da vida, nem uma vez por ano que a Igreja nos obriga. Mas é óbvio que não é possível viver realmente da vida de Cristo Eucarístico, que nos sustenta comungando uma vez por ano, e assim devemos ter a nossa vida católica ordenada para receber o Santíssimo Sacramento. Se prezamos pela nossa salvação e a Eucaristia é o penhor da vida eterna, devemos buscar essa comunhão eucarística e nos preparar sempre, e cada vez mais, para comunhões cada vez mais excelentes, buscando uma vida de união ao coração de Jesus pela comunhão do Santíssimo Sacramento. E comer com alegria, ir em busca desse fruto da nova árvore da vida que está nos nossos altares, que está na Santa Missa, que conservará a nossa vida espiritual, que vai durar pela eternidade. E comungar sempre que possível, e se possível, né, estar disposto a comungar todos os domingos, e aqueles que puderem ainda, né, comungar outros dias, como por exemplo tem as primeiras sextas, os primeiros sábados do mês em que a Igreja, né, acrescenta graças e promessas, né, que nos foram dadas por Cristo e por Nossa Senhora, para privilegiar e nos levar justamente para a fonte da graça, que é a Sagrada Comunhão, né? Comungar é o segredo da vida espiritual sustentada, né, e crescente, cada vez mais crescente.
A abundância das graças na Eucaristia é infinita. Nós devemos nos esforçar para ir até essa fonte, para estar preparados para dela beber e buscar ao máximo, gozar das alegrias desta abundância que Deus nos dá. Diz uma bela oração desses tempos, a igreja na liturgia diz: fazei, ó Deus Todo-Poderoso, que todos aqueles que tiverem participado da vítima oferecida sobre o altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejam acumulados de bênçãos e de graças. E de fato é para isso que nós vamos ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, participando dessa vítima que nos é oferecida pelo altar, entrando em comunhão, nesta comunhão com o Filho pela recepção do seu corpo e do seu sangue, que nós sejamos então acumulados de bênçãos e muitas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.